Irmãos, convido todos a abrirem agora as suas Bíblias no Evangelho segundo registrou Lucas, o médico. E nessa passagem nós vamos ver uma característica do escritor, daquele que registra. A Bíblia foi escrita por homens e Deus utilizou esses homens, o Espírito Santo os moveu, eles foram movidos pelo Espírito Santo para escrever, mas eles preservaram, evidentemente, na escrita suas próprias características, suas faculdades, para fazer essa escrita. Eles não faziam aquilo que alguns no Espiritismo chamam de psicografia, né, Zaqueu? Ele não incorporou assim o Espírito Santo e foi escrevendo como se fosse uma outra entidade, né? Como se ele fosse receber o Espírito de outra entidade, nada disso. O Espírito Santo foi movendo homens comuns como nós, sujeitos a todas as falhas e faltas, muitas e várias delas registradas na própria Escritura, para escrever. Então, Lucas era médico. E aqui nós vamos ver uma descrição que Lucas faz desse episódio com Jesus que não tem equivalente, ou seja, essa descrição especificamente ela não foi registrada nos outros evangelhos, que também tem essa passagem. Então, sempre lembrando isso aos irmãos, né? A Escritura é evidentemente muito atacada, né? Muito mais nos nossos dias pelo liberalismo. Foram homens que escreveram, eles escreveram dentro das suas características, eles escreveram influenciados pela sua época. Aí vão encontrar machismo nas escrituras, né? Vão encontrar discriminação, vão encontrar de tudo. Mas não é assim. A palavra de Deus, ela está registrada lá. O apóstolo Pedro registrou, disse, a Escritura, ela foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo. Foram homens mesmo, mas a gente pode crer, pode dar crédito, pode acreditar, pode seguir. Nós vimos na devocional sobre a verdade. Como as pessoas vivem aí? Como é que elas vivem? Se elas não têm certeza da verdade. Quem tem certeza da verdade, quem tem convicção, é aquele que tem o Espírito Santo que diz, aqui está a verdade. Eu posso seguir isso daqui. Eu tenho convicção, eu tenho fé que isso daqui é aquilo que está sendo dito e vai ser e vai acontecer aquilo que está sendo dito, porque foi o Espírito Santo que usou homens para fazer isso. Agora, também fechando esse rápido parênteses, nós vamos encontrar problemas nas traduções da Bíblia, nós vamos encontrar, já advertindo, né, alertando os irmãos. Os críticos vão bater muito nisso. Eu disse, olha aqui, olha essa versão aqui, está dizendo uma coisa, está usando uma palavra, essa outra versão está usando outra palavra. Nós vamos chegar, irmãos, com dificuldades na tradução. Nós não negamos isso. Na tradução, sim. Daí a necessidade que a gente tem, e Deus levantou homens doutos, né? Para se aprofundar nos originais, para trazer dicionários, concordâncias, e principalmente com o auxílio do Espírito Santo, nos levar a compreender de forma profunda os ensinos, apesar dos problemas de tradução. São poucos, mas os críticos, né, são ferrenhos, eles caem em cima
Olha um parêntese, nós vamos encontrar parênteses. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque vocês vão encontrar aí um texto agora que nós vamos ler que estão entre chaves. Melhor, colchetes. Algumas versões usam colchetes. Está entre colchetes. E os irmãos já vão vendo nessa tradução que nós usamos, tem colchetes. Você vai dizer, o que é isso, pastor? Esses colchetes. É porque nem em todos os manuscritos mais confiáveis se encontrou essa passagem do jeito que ela está inserida. Nem em todos os manuscritos mais confiáveis. Então, se coloca entre colchetes. Tá? Mas por que não há problema com isso? Porque o que está entre colchetes não afeta em nada o entendimento das Escrituras, não contradiz nada do que foi dito anteriormente. Não há problemas. Mas se é advertido, inclusive por uma questão, né, de muita honestidade, deixa lá para que fique claro. Os manuscritos que se tem disponíveis. Tá certo, irmãos? Então, um rápido parente aí de orientação para a compreensão melhor e também para uma injeção apologética, quando os irmãos se depararem com críticos questionando a Escritura, questionando a veracidade, né, da Escritura e a literalidade também da Escritura. Bem? Então, irmãos, Lucas 22, os próximos versículos que vamos estudar, com a graça de Deus, serão do 39 ao 46. Lucas 22, do 39 ao 46. Diz a inerrante palavra de Deus. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Amém. Recorremos ao Senhor mais uma vez a Ti, nessa oportunidade, ó Deus, nessa manhã que o Senhor nos dá, no Teu dia bendito, para, Senhor, meditarmos nessa Tua palavra que é necessário para nos conduzir, Senhor, até os céus. Para nos fazer, Senhor, trilhar aqui na terra, não nos desviando nem para a esquerda nem para a direita, segundo a Tua instrução, ó Deus, a instrução do Teu Filho, e como lemos anteriormente, Ele veio para falar aquilo que recebeu. Na sua época, se estavam perguntando como ele fala essas coisas se ele não teve estudo. Mas ele disse que não falava de si, falava a partir daquele que lhe enviou, que fostes tu, ó Deus. E assim nós cremos que ele era e é o teu Filho unigênito, a quem devemos seguir, a quem devemos ouvir as palavras, ó Deus, e pisar nas suas pisadas. Mas como vamos fazer isso? Não é pela nossa força, porque ela nada faz. Não há capacidade, não há condição alguma, Senhor. Então, que o teu Espírito, nessa manhã, para a glória do teu nome, ó Deus, para a exaltação do teu Filho, principalmente nas nossas vidas, tu te dignes em nos ensinar. Nos ajuda a transmitir, ó Deus, com verdade,
esses ensinamentos, ó Deus. Nós te pedimos também que aqueles que ouvem, ó Deus, estejam cônscios e cientes de todas estas palavras. Age, ó Deus, nos corações e nas mentes, no nome de Jesus. Amém. Versículo 39 diz: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Os irmãos lembram esse costume qual era? Lembra assim o que é que ele fazia? Que ia para o Monte das Oliveiras. Ele passava o dia onde? No templo, lembra? E quando era de noite, ia para o monte. Vocês vão ver isso. Só volta um pouquinho aí. Os últimos versículos do capítulo 21. Veja o versículo 37. Leia aí, por favor. Está vendo? Então ele ia, de dia ele ficava no templo e de noite ia para o monte. E ele manteve. Mas por que é importante essa expressão? E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Tem uma importância grande aqui. Parece que é só um registro, né? Para a gente ficar sabendo. Mas esse como de costume, irmãos, significa dizer que Jesus, ele se manteve firme na sua missão, mesmo sabendo qual era o seu fim. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque, irmãos, não estava mais com eles Judas. Ali só estavam os 11. E Judas sabia da rotina de Jesus. Sabia onde encontrar Jesus. Nesse monte, Jesus ia ser preso. E ele sabia que estava próximo disso. E ele não fugiu dali. Só Jesus sabia, né? Ele não se desviou. Ele não procurou outra alternativa. Por isso que é importante esse como de costume aqui, nesse momento. A disposição de Jesus se manteve, e isso tem tudo a ver, irmãos, com o contexto e a temática e o título do nosso estudo. Aqui nós vamos ver como se manter firme na missão. Qual é, primeiro, o que precisamos fazer para nos manter firmes na nossa missão? O que precisamos fazer e como fazer? Vou mostrar para os irmãos. Então, Cristo estava prestes a passar por um dos momentos mais angustiantes de todo o seu ministério. E Lucas, como médico, descreveu, como eu tinha dito anteriormente aos irmãos, algo que os outros evangelistas não fizeram. Nós temos um registro dessa passagem também em Mateus e em Marcos. Veja o versículo 44. A parte final diz assim: E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, Lucas é quem descreve isso, né? Certamente, irmãos, é porque ele era médico também, né? Ele pôde melhor, com esse detalhe, transmitir o sentimento de Jesus naquele momento e a disposição dele de não sair da sua missão, de não perder o foco, de ir até o final. Por isso que um escritor piedoso, ele escrevendo sobre esse texto, ele adverte seus leitores para que eles se aproximem dessa passagem com uma reverência muito grande. Por quê? Porque o Filho de Deus estava passando por uma aflição ao ponto dele, a sua agonia, o seu corpo
ele transpirar não apenas suor, mas o sangue também. Então, é muito forte isso daqui. A gente certamente já passou por um momento de muitas dificuldades. E o corpo da gente reage, né? Todos os hormônios e eles reagem na hora. E você começa a produzir substâncias no corpo. Cristo, além de suor, a sua angústia era tão grande que o reflexo disso foi o sangue saindo e se misturando com o suor e caindo no chão, caindo sobre a terra. Não era pouco. A gente sua às vezes e fica só por cima, né? A gente sua, tira assim o suor da testa e dos braços. Mas o dele foi tão intenso que estava pingando no chão. Como ele conseguiu suportar esse momento? Veja, irmãos, Jesus aqui está mostrando claramente que Cristo era verdadeiramente homem, era 100% homem. Como suportar um momento como esse? Essa descrição também é importante para a gente entender. A gente não pode olhar para Jesus nesse momento e considerar apenas o lado divino de forma nenhuma. Porque se você considera o lado divino, você olha logo aqueles atributos, né? Todo-poderoso, né? Pode todas as coisas. Mas aqui nós estamos tratando do Jesus também homem, que se angustiava, que suava, que tinha sangue, que sentia dor. Como ele suportou, como ele se manteve firme, mesmo sabendo que estava para ser entregue na mão de pecadores. O versículo Mateus 26, 45 diz assim, que é a passagem paralela, né? Mesmo sabendo que ia ser entregue na mão de pecadores. Como não pecar quando a alma está profundamente triste até a morte? Foi isso que ele disse aos seus discípulos no versículo 38 de Mateus 26. Minha alma está triste até a morte. Como dar face para ser beijada por aquele que ia traí-lo covardemente? Ele podia dizer, vim Judas, né? Ele disse, oh, meu filho, espera aí, assim também é demais, né? Fica aí. Anteriormente ele tinha dito para ele, o que tens de fazer, faze-o depressa. Como aceitar a vontade do Pai ao ser abandonado por Ele? Ao saber que vai ser abandonado por Ele? A resposta a essas perguntas é perseverando em oração. Uma vida de oração, uma vida de perseverança na oração. Por isso que o título do nosso estudo é A Necessidade de Perseverar na Oração. A vida de Cristo, nós sabemos, era uma vida de oração. Ele acordava cedo de madrugada para orar. Ele ia para distante, né? Para orar. Seus discípulos iam atrás dele, ele estava orando. Orando para receber a instrução do Espírito e fazer a vontade do Pai. É por isso que ele consegue chegar nesse ponto aqui e passar por tudo isso. Que motivos, irmãos, nós podemos encontrar aqui? Que motivos Cristo nos apresenta para perseverarmos na oração? Ele vai mostrar. O versículo 40 nos mostra a primeira. Diz como João, versículo 40. Qual é o primeiro motivo, então, para perseverarmos na oração? Hein? Qual é o primeiro motivo?
Porque a tentação é certa. Nós já vimos aqui que a dificuldade, as aflições, os problemas são certos na vida do cristão. Cristo aqui está nos dando mais uma certeza na vida do cristão. A tentação é uma certeza. Ele disse: orai para que não entreis em tentação. A gente sempre costuma dizer aí fora com as pessoas que a maior certeza da vida é a morte, né? Verdade. Então está aí mais uma certeza na vida do cristão. Você pode fazer uma lista. As pessoas normalmente não fazem, mas é bom fazer uma lista da certeza. A certeza da vida cristã. Ou as certezas da vida cristã. Porque você tem certeza que isso vai acontecer? Porque a Bíblia diz que vai, Cristo diz que vai. Você começa normalmente por onde? Hein? Se disser assim, vamos listar, irmãos, as certezas da vida cristã. A lista começa por onde? Vamos lá. Hein? Cruz, ó, coisa boa. Começou pela cruz. O que mais? Hã? Perseguição, o que mais? Não entendi a última. Hã? Lutas, certo. O que mais? Salvação. Bora? Tentação aqui. Essa foi fácil, amor. É uma diferente. Morte. E as boas, irmão? Tem boa. Vida eterna. Está garantido. Vou preparar-vos lugar. É uma certeza. Graça. Coroa. É certo. Bênçãos. É certo. Ele tem vos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Assistência. Assistência, né? Vou deixar o Consolador. Ele disse assim: e eis que estarei convosco todos os dias. A questão, irmãos, é que para a gente lembrar de tudo isso, tem que estar orando. Porque no aperto a gente esquece. Na hora do aperto você esquece um bocado dessas coisas. Se você não tiver orando o tempo todo, então Cristo diz: oreis para que não entreis em tentação. Irmãos, a variedade de formas que a gente pode ser tentado é tão diversa que a gente não tem noção. Cristo bem sabia disso. Lá em Hebreus 4:15, a parte B, diz assim: foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem... Aí ele disse: olha, eu sei o que vocês vão passar, eu sei o que vocês estão passando, mais do que vocês, porque vocês se esquecem, mas eu não me esqueço. Orai aí para que você não entre em tentação. Então não há outra maneira, senão por meio... Não tem outra maneira. Aqui então você tem a forma, tem que ser diligente, tem que perseverar. É o uso do meio de graça. Para quê? Para que a tentação não prevaleça. Por isso que Paulo orientou aos irmãos de Éfeso a orarem em todo o tempo no Espírito e vigiarem com toda perseverança e súplica em concomitância com o uso da armadura de Deus. Ele diz assim: você vai usar a armadura? Beleza. Só não esqueça de um detalhe: a oração. A armadura vai ser ineficaz, né? Ou as partes da armadura vão ser ineficazes se não for por meio da oração. Por isso que ele disse: orem, ele disse, bote a armadura, bote lá, bote a sandália, bote o capacete.
pega a espada, mas não deixe de orar. Lembra, irmãos, quando os diáconos foram instituídos? Atos capítulo 6. Os diáconos foram instituídos, aí os apóstolos disseram, a gente precisa se dedicar a duas coisas. Qual foi? Eu preciso me dedicar. Precisa dedicar à oração. Foi ele que disseram, os apóstolos. Preciso me dedicar à oração e à palavra. A palavra eu até entendo, o cara tem que estudar, tem que ler, tem que memorizar, tem que ir a fundo, tem que tentar interpretar para entregar, mas a oração. Cristo está aqui nos trazendo isso, irmãos. Por quê? A tentação, ela é aquela situação preparada, propícia para fazer você pecar. Algo atraente, convidativo e até justificável sob muitos aspectos. A tentação vai acender o seu apetite. Entende isso? Para você tomar uma atitude, para você fazer uma escolha, para você dizer uma palavra que vai ser contrária à vontade de Deus, que vai atrapalhar a igreja, que vai prejudicar o reino. E só uma coisa que tem uma certa atração é que vai lhe mover nessa direção. De maneira que você faça e até muitas vezes consiga se justificar diante dos homens. Entenda. Então, perceba, irmãos, que isso é muito variável. Né? Isso é variável. Porque algumas coisas atraem fulano, mas não atraem ciclano. Vamos ver o caso clássico. O clássico é o de Eva, né? O clássico é o de Eva. Vamos lá. Veja, a tentação é uma coisa que lhe atrai. É como, irmãos, olha, preste atenção. As estratégias são sempre as mesmas, viu? É porque elas só mudam de roupagem. Elas só mudam de roupagem. Não só para vocês, mas principalmente para vocês, para as mulheres. Preste atenção que o foco muitas vezes é em cima de vocês. Porque Satanás não escolheu Adão, escolheu Eva. Preste atenção. Na rua, quando vocês andam, principalmente com essa relação assim de loja, de coisas, não sei o que, veja como é mais fácil atrair a mulher nas ofertas. Estou dizendo que é só vocês, não. De jeito nenhum. Mas atentem mesmo para isso. Olha, Satanás foi para Eva. Satanás tornou a possibilidade de comer o fruto da árvore do conhecimento do mal algo mais desejável do que já era. A árvore não era feia. Era feia? Não, porque tudo que foi bom. O fruto era assim. Será que Deus fez um fruto repugnante? Disse, não, vou dar uma ajudinha aqui para ele não cair em pecado. Então, esteticamente, os frutos das outras árvores, né, vai ter um capricho. Mas esse daí, eu vou fazer, é feinho mesmo. Será que Deus fez isso? Não, né, irmãos? A Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom, até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até o seu fruto. Mas o que é que Satanás fez? Abriu o apetite de Eva. Não foi? Então, na narrativa, o escritor de Gênesis, Ruth, quem escreveu Gênesis? Sim, quem escreveu o livro de Gênesis? Eu disse no começo que
Eu disse no começo que homens escreveram a Bíblia movidos pelo Espírito Santo. Quem escreveu Gênesis? Hein? Irmanita, quem escreveu Gênesis? Aline, ajuda Irmanita. E ajude Ruth. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Yasmin, quem escreveu Gênesis? Moisés. O escritor de Gênesis disse que Eva viu a árvore, viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. O que é que Satanás fez? Atiçou um apetite. A árvore estava lá, hein, Zaqueu? Todo dia ela passava pela árvore. Mas ainda não tinha sido atraída. Isso aqui é a tentação, irmão. Então veja. Então, vamos lá. Satanás escolheu Eva. Aí está a estratégia. Ó, vamos ver aqui algumas estratégias de Satanás. Ele concede a Eva a possibilidade de tomar a decisão, de ser o cabeça, experimentar da autoridade que foi dada a Adão. Satanás deu para Eva um privilégio que ainda não tinha sido concedido a ela por Deus. Olha como é. Não foi não, Zaqueu? Eu disse, olha, você pode tomar essa decisão. Então, Eva passou aí por cima da autoridade, de baixo para cima do marido e, evidentemente, de Deus, né? Então, veja, olha a tentação. A tentação é lhe dar uma coisa que os outros não lhe deram. Satanás vai fazer isso, irmãos, na tentação. O que mais? Mas não foi só isso, não. Ele lança dúvidas sobre a verdadeira intenção de Deus ao dar a ordem de não comer. Deus deu uma ordem de não comer. Ele disse, será mesmo, né? Ou seja, Satanás oferece um benefício. Depois, ela nega que vai ter a punição que Deus pronunciou. É certo que não? Ou seja, o que é isso? Ceder à tentação não parece ser tão ruim assim. Não parece ser tão ruim como é dito. Vale o risco, né? Tem uma expressão que a gente diz, né? Que a gente usa, vale a pena arriscar. É um risco calculado. É um prejuízo. Prejuízo pouco é lucro. Por fim, irmãos, a tentação sempre se apresenta mais interessante do que o mandamento divino. Ou seja, você no fundo confia mais em Satanás do que em Deus. Eva confiou mais. Por quê? Porque ele foi atiçado os sentidos, a mente, né? Os olhos. Então a tentação é isso. Então eu pergunto, se os primeiros registros da atuação de Satanás na Terra foi tentar o ser humano, o que diria nos dias atuais? Se a primeira coisa que ele fez, que a gente vê que ele fez, que está registrado com relação à raça humana, foi tentar, o que é que ele não está fazendo ainda nos dias de hoje? Se ele era sagaz e conseguiu isso, o que não dizer hoje? Meus irmãos, ele lê o tempo e as eras com muito mais precisão do que nós. O prazer dele é acusar e tentar. Ele fica pedindo a Deus. Lembra que a gente leu anteriormente? Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. Satanás pediu para peneirar. O prazer dele, irmãos, é esse.
Ele está condenado já, ele já está amarrado, ele já sabe qual é o destino dele. Então, ele passa o tempo dele como? Eu vou atrapalhar. Com toda a sua capacidade. Então, ele está aí, ele estuda, ele é um psicólogo por excelência em termos de entender o comportamento humano. Todos esses nomes aí famosos da psicologia, que fizeram muitos testes no ser humano para determinar o comportamento, as linhas de atuação da psicologia, comportamentalista, né, behaviorista, Skinner, Pavlov, na educação, Jean Piaget, e uma lista bem grande que tem aí, né, de muitos outros, não chega ao rastro do conhecimento que ele tem do ser humano, das escolhas nas quais normalmente o ser humano faz. O que é que ele faz? Prepara. Aí Cristo disse: orem para que você não entre em tentação. Entrar, irmãos, essa palavra entrar significa ir para, é sair de uma posição em direção à outra. Então vai ser preparado uma situação para que você entre nela. Por que a gente tem que perseverar? Porque a tentação é uma certeza. E você só vai conseguir resistir por meio da... Foi Cristo que disse. Cristo disse, cante para não entrar em tentação. Não. Ore. Tem que ter conhecimento da Bíblia? Claro. Mas para você não entrar nela, para seus olhos logo identificarem, para você ter clareza, você tem que estar orando. Oração, nós sabemos, irmãos, é dependência de Deus. Oração é dependência de Deus. Então, primeiro, porque a tentação é certa. Segundo, por que é que eu tenho que ficar orando? Cristo disse que não era só orar, preste bem atenção. No episódio que a gente viu, Cristo mostra que não é só a gente orar, porque os discípulos começaram orando, mas eles pararam de orar. Por isso que nós estamos dizendo que é a importância ou necessidade da perseverança na oração. Porque eles começaram a orar, mas com pouco tempo eles fraquejaram na oração. Aí aqui a gente pode escorrer muitas coisas, sabe, irmã? Teria que ter muito tempo aí. Por quê? Porque nós vemos que há muitas situações, nós vamos citar nessa segunda parte aqui, só dar uma pincelada, sem discorrer, mas os irmãos já vão aplicando, que há muitas coisas que vão fazer que sirvam de empecilho para você não perseverar na oração. No caso dos discípulos, foi um sono de tristeza, nós vamos ver. Olha o 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Com base nesse versículo aí, nesses dois versículos, que outro motivo Cristo nos apresenta para perseverar em oração? Exatamente. Para que a gente faça a vontade de Deus e não a nossa. Para eu conseguir fazer a vontade de Deus, eu devo estar orando. Olha só, olha o que é que Jesus fez. Se afastou dos discípulos e de joelhos orava dizendo, o que é que ele estava pedindo? Se possível, se queres, se é da tua vontade, passa este cálice. Contudo, não se faça a minha
e sim a tua. Para ele fazer a vontade de Deus, ele estava fazendo o quê? Orando, pedindo. Mateus e Marcos, irmãos, nos informam que Pedro, Tiago e João foram com Jesus até esse lugar mais... Era um bosquezinho que tinha lá no Monte das Oliveiras. Como é o nome desse lugar? Como é o nomezinho desse bosque? Está aí? Como? Getsemane. Um bosquezinho, um local assim, né? Mais adequado, assim, separado. Não era um lugar muito ermo, né? Assim. Então, alguns discípulos, os 8 dos discípulos ficaram mais lá, e 3 deles, Pedro, Tiago e João, foram escolhidos com Jesus para ir com ele. Eu acredito, irmãos, que esses discípulos acompanharam muito do que Jesus passou. Eles acompanharam. Eu não vou dizer em todos os detalhes. Esse um tiro de pedra, há quem interprete que seja um tiro de pedra dos 3, deixou os 3 e se afastou um tiro de pedra. Há alguns que entendem que era um tiro de pedra dos 8, dos 11, porque dos outros 8, né? 8 ficaram na distância, 3 vieram para cá e ficaram com Jesus. Lógico que ele se afastou um pouco. Mas eu acredito que eles, de onde eles estavam, dava para perceber a angústia. Os textos nos mostram que ele estava angustiado, ele orava. Ele estava suando, né? Sangue. E ele veio não só uma vez falar com os discípulos, né? Pedir para eles continuarem orando. Foram várias vezes. Mandaram eles orar, e aí ele foi e orou. Quando voltou, eles estavam dormindo. Depois voltou, ele estava dormindo de novo. Então, eles tinham uma noção de como Jesus estava. Havia razão para toda essa situação chamar a atenção deles. Perceber e associar a importância da oração. Ele devia dizer: tem motivo. Tem motivo muito forte para Jesus estar orando desse jeito. A gente percebe isso até nas nossas, né, próprias orações. Quanto mais na oração de Jesus. E Jesus aqui, irmãos, não apenas nos mostra o que nós devemos fazer quando estamos numa situação como essa, como também o que nossa oração deve conter. Aqui está claro o que é que nossa oração deve conter. Veja só. O que é que a gente vê nessa oração simples registrada de Jesus? Primeiro, Jesus está apresentando ao Pai sua situação. Você deve sempre se derramar diante de Deus, ou seja, colocar a sua situação tal qual ela está. Tal como é. Foi o que Cristo disse: a minha alma está angustiada. Ele disse aos discípulos até a morte. Ele disse aos discípulos e disse ao Pai também. Então você deve apresentar sua angústia, seus medos, seus anseios. Tudo. Nós podemos clamar: Abba, Pai. Você tem que... Cristo está dando aqui um modo. Você deve fazer isso de forma sincera. Mas não somente isso. Tem outro elemento muito importante aí. Você apresenta os medos ao Senhor.
apresenta seus anseios, apresenta a situação que Cristo está dizendo, é angustiosa, é dolorosa, é difícil, Pai. Se for possível, dá para passar esse cálice? Isso é o homem falando, isso aqui é Jesus Cristo, homem falando. Por quê? Ora, irmãos, se ele... Veja, Jesus aqui ainda está na expectativa do que ele vai passar. E ele já está suando sangue. Entendeu? Esse momento aqui é a expectativa daquilo que ele vai passar. Imagine o momento como, em si, como é que não vai ser. Você tem que apresentar isso. Senhor, você pode dizer? Pode. Pode dizer. Senhor, é possível passar disso daí? Veja, é possível passar. Mas tem a última parte da oração. Então a oração, ela precisa ser completa para ser ouvida. Por que é que a gente muitas vezes não tem oração ouvida? Porque não pede bem. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Jesus pediu certinho. Ele não pediu, se possível, faça. Mas o final foi o quê? Que seja feita. Olha lá a oração modelo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Quer que Cristo ora aqui? Seja feita a tua vontade. É se submeter à providência. É a gente se submeter à vontade maior do soberano, mesmo não conhecendo a razão das dores. Porque nem sempre. Jó, Deus explicou a ele a razão das dores dele? Explicou? Você vê Deus dizendo, Jó, tu sabe, tu estava aqui quando eu lancei os fundamentos da terra, Jó. Tu não sabe de nada, Jó. Mas Jó, irmãos, nós vimos, né? Um retiro. E o homem era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era assim e passou o que passou. Então, mesmo não conhecendo, não tem. É por isso, irmãos, que os amigos dele erram tanto. Porque você vê logo, irmãos, olha, você tem que observar as coisas, tem. Você tem que procurar entender as coisas, tem. Agora, saiba, irmão, que você não consegue entender tudo. Você não sabe, só o soberano é quem sabe. Você pode ser o maior experiente, maior, pessoa mais vivida, mais não sei o quê, mais isso, mais aquilo. Mas você não consegue, porque você não sabe de tudo. Nós vimos claramente. Jó disse, aconteça comigo tal coisa se eu pequei. E algumas coisas aconteceram com ele. Caia fogo e destrua, cai o fogo. Né? Sejam tomados bem, foram tomados bem dele. E o que é que você chega na conclusão? Igual a os 3 amigos. É pecado e pesado. Não é pecado não, que ninguém passa por isso não. Eles olharam. Jó, tu tá doente. Tua família te abandonou. Todos os teus filhos morreram. Todos os teus bens foram tomados. Tudo de forma extraordinária. Conclusão, tu está em pecado. Às vezes a gente não faz isso, olha. Ó, isso aqui está assim, isso aqui está assim, isso aqui é assim, então é assado. Cuidado, né? E Jó não é um exemplo para a gente. Cuidado.
Muito cuidado. Então, mesmo não conhecendo a razão das dores, se curve diante da providência. Você pode pedir que o sofrimento cesse? Pode. Pode até pedir que ele não venha? Pode. Mas sempre acompanhado, se assim for, da tua vontade. Se assim for do teu querer. Cristo disse: se queres, Pai, se queres. Se o Senhor quiser, passe. Irmãos, isso é loucura para os incrédulos. Isso é loucura. Ninguém vai entender um negócio desse. Se não for cristão, ninguém entende. Mas, se por um lado é loucura para os incrédulos, é um adorno, é um testemunho para o cristão. De que maneira? Cristão, irmão, não busca sofrimento. Quem busca sofrimento tem uma palavrinha. Quem busca sofrer, quem gosta de sofrer é o quê? Masoquista. Quem gosta de sofrer é masoquista. Quem gosta de ver os outros sofrendo é sádico. O crente não busca sofrimento, mas ele suporta e aceita, caso seja a vontade de Deus. Entendeu? Ninguém é maluco de buscar sofrer. Mas, se for da vontade de Deus, você suporta e aceita. Porque tem gente que suporta, mas não aceita. Eu aguento, eu estou aqui aguentando, mas eu não aceito. É aquelas expressões, irmão, nos tempos de hoje, que tem de muitos cristãos. Eu repreendo isso, eu repreendo aquilo. Se fosse no tempo de Jó, se Jó fosse da linha pentecostal e neopentecostal, estava repreendendo. Repreendo todo o mal. Eu repreendo essa chaga. E Deus ia ficar olhando, tu está repreendendo quem? Quem mandou fui eu? Ou não foi? Ele autorizou Satanás. Não foi não, irmãos? Foi. Você vai repreender Deus? Cuidado. Por isso que muitas dessas teologias são uma afronta a Deus. Todo mal vem de Satanás. A Bíblia não diz isso, não. Como é que Deus te prova? O fogo para provar o ouro vem de onde? Vem de onde? Muito dele não é do sofrimento, não. E para você ficar limpo, para você ficar purificado, o fogo não é bom, não? Você está com impureza, você está com sujeira. Você vai repreender o fogo? Você está repreendendo a Deus. O que é que Hebreus diz? Meus irmãos, não desmaiei, não. Então, irmãos, como eu consigo ter uma atitude como essa? De suportar e aceitar a aflição, caso seja a vontade de Deus. Como é que eu consigo fazer isso? Com uma vida de oração. Perseverando em oração. Cristo ficou do joelho e orou. Ele disse: Senhor, eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Irmãos, nossa vontade não quer sofrimento. Nossa vontade foge do sofrimento, seja ele físico ou mental. Nossa vontade se inclina para a facilidade, para a alegria. Quanto menos tristeza, quanto menos frustração, quanto menos dor, melhor. Nós fugimos do trabalho, do esforço, do suor. Nós procuramos a sombra, a rede, a água fresca e o coco. Não só os baianos.
Todos procuram isso. Só que a pergunta é essa a vontade de Deus para nós? Lázaro, quando morreu, e o rico foram para lugares distintos. E o rico disse: Pai Abraão, deixa aqui um pouquinho aqui, uma gotinha de água para me refrescar. Lázaro está lá, deixa ele vir aqui. Lázaro, aquele que estava mendigando, né? Ele disse: ele em vida recebeu as dores, as tristezas, e tu afoga. Agora está o inverso. O que é melhor? Se fosse também dentro da perspectiva da teologia, nos dias de hoje, em Zaqueu, Lázaro não ia se encaixar nunca como um salvo, não era? Como é que ia salvar? O homem era pobre, doente, mas foi para o céu. Então, irmão, determinadas teologias, essa teologia da prosperidade, essa teologia da repreensão, está amarrado, está repreendido, está isso e está aquilo, ela não bate com os exemplos da Escritura. Não bate. Quantas vezes, irmãos, não rejeitamos a vontade de Deus por ser dolorosa e escolhemos a nossa? Mas quando a gente está um cristão já velho de igreja, né? A gente faz assim, a gente aprende, né? A gente diz assim: não, a gente veio para sofrer mesmo, só que a gente quer dosar a dor, a gente quer regular o botão da dor. Entendeu? A gente quer regular o botão da dificuldade da nossa vida. Não, o crente realmente, a Bíblia diz que está errado essa doutrina que crente não foi feito para sofrer, para ser cabeça e não cauda, está tudo errado. Mas, Senhor, deixa eu dar uma reguladinha aqui que está doendo demais. Deixa eu dar uma regredir aqui, uns 2 graus aqui. Às vezes a gente quer isso. São muitas nuances na vida do Cristo, na vida do cristão, e que Cristo está mostrando aqui. Olha, a gente tem que confiar. Agora, veja que coisa maravilhosa. Lucas nos garante que o Pai vai providencialmente enviar o conforto. O versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que é o confortável. Versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. Então, veja, irmãos, quanto mais a agonia, mais oração. Essa é a fórmula. Está passando por dor, dificuldade? Ore mais. Não é isso que Cristo está fazendo? Vamos seguir os passos de Cristo. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Pergunta aí, irmãos. Por que Cristo estava suando sangue? O que era? Qual era a razão de tanta agonia? De tanto sofrimento? De coisa tão intensa? O que é que ele estava sentindo? Era o quê? Pergunta aos irmãos. Se separar de Deus, isso quer dizer o quê? Certo, mas por que é que ele ia se separar de Deus? Certo, é verdade, irmão, está correto, mas tem um motivo, uma razãozinha que eu queria que os irmãos respondessem. Ele ia se tornar maldição no lugar de muitos. Gálatas 3:13. Não é lugar de todos, não. No lugar de muitos. Aí ele ia se apartar. Está correto, irmão. Mas por que ele ia se apartar? Porque ele ia tomar sobre si as iniquidades. Isaías 53:6. Ele ia receber a ira do Pai, coisa que ele não tinha sofrido.
Aí, irmãos, por isso que a gente tem que olhar com reverência, muita reverência, porque Cristo suou sangue, não pelo que ele cometeu, mas pelo que eu cometi. Então a gente devia estar chorando os nossos pecados. É olhar para a agonia do Salvador e chorar os nossos pecados. E não querer mais pecar. Não querer mais pecar. Porque saber que o nosso Salvador passou isso por nossa causa. Pela nossa culpa. A gente deveria odiar os nossos pecados. Mas só que a nossa natureza não nos faz ter satisfação pelos nossos pecados, ao invés de angústia e agonia. Não é? É. A gente precisa entender o tamanho da nossa dívida para com o mestre que tanto sofreu. No domingo anterior que nós tivemos, nós mostramos o valor da salvação. Lembra, irmãos? Hoje, com a graça de Deus, nós vamos ver o privilégio de ser salvo. Por quê? Porque o preço é alto demais. Foi alto demais. A gente, irmão, não aguenta, eu costumo dizer, um pisão no dedo. O dedinho do pé da gente, o dedinho do pé topa. A gente não aguenta. Esse dedinho do pé topando é uma metáfora, né? É o que a gente sofre. Às vezes o irmão pisa no dedo do pé da gente, o mundo se acaba. Eu não aguento. Ai, me atingiu, disse isso comigo, fez isso, ou não fez. Nada, e suando sangue, os pecados da gente todinho, e a gente não aguenta nada, não aguenta uma palavra, não. Ai, Senhor, está doendo, está doendo. Doendo foi o que Cristo passou. Passou pelo teu adultério, pelo teu roubo, pela tua mentira, tua falsidade, tua desonra. Aí alguém diz alguma coisa contigo, tem uma plantinha chamada não me toque, né? Tem crente sabor de mel, não me toque. Tem um bocado de... Às vezes aparece uns memes aí na internet, do tipo de crente, né? Você não aguenta. Estou ferido. E Cristo aqui? Tá. Vá orar. Né? Vá orar. Enquanto, irmãos, Cristo agonizava, o seu suor se misturou com sangue e seus discípulos não aguentaram nem ficar acordados, nem segurar o sono. Versículo 45, para a gente finalizar. Estamos finalizando já. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Não há outra coisa a fazer para vencer as tentações e também as nossas fragilidades do que perseverar na oração. Esse aqui, dormindo de tristeza, era a fragilidade dos discípulos. Não aguenta muita coisa. Mas a gente precisa aguentar, irmãos. A gente precisa parar de achar que ser crente fraco é normal. Que não aguenta. Cristo disse: Pai, que seja feita a tua vontade. Eu vou passar pela prova. Me segura aqui. Os discípulos aqui, olha, eles estavam nessa situação por causa das suas fragilidades. Então, eles dormindo de tristeza. O que é isso aqui? É porque, irmãos, eles tinham ouvido o mestre dizer que ia ser traído, né? Que ia ser entregue às autoridades. Eles viram a agonia,
Cristo disse que estava agonizando, que estava triste. Como eu disse aos irmãos, eu acredito que muito ele viu ali Jesus e Jesus mandou, e eles, na sua estrutura, fraquejaram. Na sua condição psicológica, na sua condição física. Estavam abatidos. E foram dormir. Isso é o que acontece, né? É muito comum. Quando a pessoa fica abatida e quer ir para a cama, né? Está amurrinhado. Aí vai para a cama. É da natureza? É. Mas o que é que a gente tem que fazer? Qual é a solução? Qual é a solução? Orar. Cristo disse: acorde e ore. Ele disse: curta a sua força. Ele disse isso. Muita gente que fica sentindo e ressentindo aquilo ali. Chega um irmão: é assim mesmo, irmão. Não. Cristo nunca disse isso. Nunca. Cristo nunca. Cristo não. Ore, meu. Estou aqui para orar com você. Estou aqui para chorar com você, né? Alegrar que você alegra, chorar que chora. Tem alguém doente, chama alguém que ore, impõe as mãos. Aceite a vontade de Deus. Vamos para frente. É para... Não. É para orar. Entendeu, irmãos? A solução é essa. Vamos orar. Vamos orar. Você é fraco. A carne é fraca. Os textos paralelos, Cristo disse isso, a carne é fraca. Mas tem alguma coisa que é forte. Você vai fazer o quê? Orar, para ficar forte. Digamos aqui. A tentação, por exemplo, é alguém oferecer né? Olha, comprei 2 entradas para o Parque Aquático de Saloá. Agora é no domingo. É a tentação. Então, irmãos, muitas aqui, como dissemos, né? Irmão, confirma aqui, muitas são as oportunidades de tentação. Muitas. Muitas são nossas debilidades. Muitas são nossas fraquezas que são aproveitadas, né, pelo próprio inimigo das nossas almas e nos oferecem oportunidades para que a gente entre na tentação. Então, brechas na personalidade, na educação, nos costumes, na vivência, na convivência. Tudo isso pode ser a oportunidade de tentação. É só você entrar. Ou seja, é só você fazer algo que esteja contrário ao que a palavra nos diz. Você está entrando, cedendo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nos curvar em oração. Foi o que Cristo fez. Abaixemos a cabeça para orar. Abaixemos a cabeça para sermos humildes e aceitarmos a vontade de Deus. Não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Cristo fez. Se abaixou. Se abaixou. É vontade de Deus? É. Então o que é que você faz? Aceite. Deus quer isso aqui hoje para você? Aceite. Eu não entendo porque. Você não precisa entender. Deus nunca disse: olha, meu filho, vou lhe explicar tudo. Vou deixar tudo claro para você. Deus nunca disse isso, irmão. Mas disse assim: obedeça, aceite, se curve. É isso que tem que ser. Mas é difícil, né, irmãos? Mas como é que a gente vai conseguir? Orando. Orando. O escritor aos Hebreus disse assim: ele aprendeu a obediência em todas as coisas que sofreu. Olha, vou repetir, irmão, está lá em Hebreus 5:8, pode ler, está na sua Bíblia. Ele aprendeu, ele quem? A quem
está se referindo ao autor aos Hebreus? A Cristo. Aprendeu a obediência nas coisas que sofreu. A gente quer sofrer? Quer não. Quer não. Cristo aprendeu a obediência nas coisas que sofreu. Mas eu não quero. Eu não quero aprender sofrendo. Não quero essa pedagogia. Eu quero outra pedagogia. Eu quero a pedagogia lúdica. Eu quero aprender brincando. Eu quero aprender sorrindo. Eu quero aprender jogando. Mas não é assim, não. Não é assim, não. A pedagogia de Deus é Ele que determina. Se Cristo aprendeu a obediência em todas as coisas que sofreu, você, consequentemente, não é? Não precisa de muita capacidade de raciocínio, lógico, para entender isso. Você também vai aprender sofrendo. Então, que seja feita a vossa vontade. Ah, irmãos? Então, com a graça de Deus, vamos perseverar em oração, para que a gente aprenda com o Mestre, para que a gente siga seu exemplo. Amém. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé.